ar mais um programa Vozes Femininas. Hoje a gente introduzindo o tema Viver sem Violência. O nosso programa Vozes Femininas, Igualdade e Harmonia para o Desenvolvimento Social, que tem promoção do CONDIM, Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres de Bento Gonçalves, em parceria com o grupo RS Com. Novamente, conosco aqui a Karina Page, psicóloga, também presidente do CONDIM, e a nossa convidada de hoje, a delegada de polícia titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, a Deise Salton Branquer. Kari, passando para ti já, dando um oi para as nossas ouvintes, nossos ouvintes e telespectadores também que estão conosco hoje. Então, bom dia, boa tarde, seja lá o horário que estiverem nos ouvindo, né? É uma alegria estar aqui novamente falando de um assunto tão importante que é o combate à violência contra a mulher, né? E hoje temos a alegria também de ter a Deise conosco, que é a nossa delegada da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, a DEAN de Bento Gonçalves, e que tem feito um trabalho fantástico nessa área, né? Estando mesmo ali na ponta e na investigação, no contato direto com esse tipo de problemática, que é uma das mais caras para as pessoas, né, que trabalham com a questão, que entendem a importância de a gente erradicar mesmo a violência contra a mulher no nosso país. Está passando da hora, né, Gurias? É isso aí. Então eu quero passar a palavra para a Deise, porque ela tem muitas novidades para nos falar, né? Em especial agora, mais recentemente, essa questão da nova lei do feminicídio, né? Que é o crime mais grave cometido contra as mulheres. E sabe, Deise, que tem pessoas que ainda não entendem nem o que é o feminicídio. Sim. Então, se tu puder explicar um pouquinho, não apenas do feminicídio, mas até do próprio trabalho da Delegacia da Mulher, essa delegacia especializada, que também não existe em todos os municípios, né? Mas aqui em Bento Gonçalves temos, e em outros municípios também, e como que isso funciona, como é que se articula, para a gente começar a nossa conversa, nossa discussão tão importante no dia de hoje. Tá bem, começar cumprimentando vocês, agradecer pelo convite, cumprimentar quem está nos assistindo, que está acompanhando essa série de conversas sobre um tema tão importante que é a violência doméstica e familiar contra a mulher, não só doméstica e familiar, mas toda forma de violência contra a mulher, como você disse, já passou da hora de nós entendermos e colocarmos verdadeiramente em prática, né, ações positivas para mudar esse cenário. Bem, a Delegacia da Mulher, ela existe há 12 anos. Ela foi inaugurada assim com o apoio de toda a comunidade de Bento Gonçalves. É uma conquista da nossa cidade. São poucas cidades que têm delegacia especializada no atendimento à mulher. Nós temos uma enormidade de municípios e temos apenas 23 delegacias especializadas. E a nossa cidade conta com uma, então é uma ferramenta muito importante você ter um espaço de acolhimento, de atendimento adequado para essas vítimas, você ter uma investigação focada nesse tipo de delito, né, para compreender a abrangência dele, né, são muitas facetas que exigem que o profissional tenha um conhecimento diferenciado e também exige que o profissional saiba atender aquelas pessoas, né. Exatamente, às vezes no meio de uma delegacia, de um plantão, né, as mulheres chegam lá no meio de outras situações, outros crimes e não são escutadas, né? Isso é uma história que a gente ouve, né? Ouvia, né? Eu já sou antiga aqui no setor público também, Bento Gonçalves, não ter essa escuta diferenciada, né? Sim. Sabe que dentre as ações importantes que a Polícia Civil adotou para enfrentar a violência doméstica contra a mulher, foi a criação da Sala das Margaridas. Uhum, Esse é um espaço extremamente importante. O foco dessa sala é o plantão, justamente as delegacias de pronto atendimento, uhum, porque a delegacia da mulher, ela vai atender em horário de expediente, né? Então uhum. a nossa delegacia vai fazer o seu horário de expediente, a mulher precisando fazer uma ocorrência, ela pode comparecer na DEAN, nós estaremos lá.
Contudo, as nossas ocorrências mais graves, elas acontecem à noite, no final de semana, nos feriados, porque é quando as pessoas estão juntas, né? Sim. Quando elas se encontram, o conflito é muito maior do que a violência é muito maior do que uma ameaça por telefone, por exemplo. Então, pensando nisso e justamente com o objetivo de dar um atendimento mais adequado para essas pessoas, há alguns anos a chefia de polícia criou a Sala das Margaridas, que é um espaço dentro do plantão, né, da delegacia de pronto atendimento, um espaço específico para a mulher ser atendida, né, onde ela vai ter um atendimento reservado, distante do agressor, distante de outras pessoas que vão estar ali ouvindo ela falar sobre um fato que Muito íntimo, também é uma né? intimidade, Claro. né? É um fato jurídico, criminal, mas é a intimidade dela, né? Então, nós temos que ter essa sensibilidade que precisa ser num espaço adequado e acolhedor. Então, é uma das medidas que a Polícia Civil adotou para Isso é muito importante, né? oferecer um Então, as atendimento mais mulheres adequado. aqui em Bento Gonçalves que tiverem situações, elas podem se dirigir para realizar a ocorrência Inclusive nessa horários Sala das de Margaridas, plantão também. nesses Sim, horários, sim. né? Existe uma determinação da Polícia Civil, né? Está regulamentado isso, que a pessoa pode registrar a ocorrência na delegacia que ela chegar. Né? Você não precisa ir na delegacia especializada, você não precisa ir na delegacia da cidade. Sim. Onde você chegar, você pode registrar a ocorrência. Então, se a vítima estiver passando pelo centro e for mais próximo para ela ir para a DEAN, ela pode ir para a DEAN. Se for mais próximo ir para a DPPA, ela pode ir para a DPPA. Porque nós partimos do pressuposto que os dois ambientes, os dois locais têm um ambiente adequado e também partimos do pressuposto que os policiais têm a capacitação mínima para o atendimento. Embora a Delegacia da Mulher ela é especializada, enfim, a nossa equipe é composta só por mulheres. No plantão nem sempre vai ter uma mulher para atender, né? O que faz muita diferença, né, para a mulher que chega Para a mulher extremamente faz sensibilizada, muita diferença. né, inclusive sofrendo violência de homens, geralmente, né, Sim, de ter um atendimento exclusivo de mulheres, né. exatamente. Para a mulher é importante ela ter alguém em quem ela confia para fazer a revelação, que ela se sinta à vontade. Não que um policial, um homem, não vá fazer um atendimento adequado. Ele faz. Os homens têm plena capacidade, devem ter Sim. plena capacidade de fazer esse registro. Mas a mulher vai se sentir mais à vontade. Eventualmente, ela tem uma lesão corporal em uma região que ela não vai poder mostrar, não vai se sentir à vontade para mostrar para o policial, vai ter que falar de uma violência sexual, sabe? Vai falar da falência daquele relacionamento, né? Então, preferencialmente, ela vai ser atendida por uma mulher. Como tem níveis, né, de percepção e de sensibilidade em todo esse atendimento, o trabalho de vocês Sim. é magnífico, a gente tem que sempre ressaltar isso aqui, né. E a Delegacia da Mulher, qual é a especificidade, né, e a vantagem de termos, assim, além, claro, de termos a Sala das Margaridas na DPPA, mas e o trabalho da delegacia e a articulação com a Sim. rede? Bom, a Delegacia da Mulher tem por atribuição investigar os crimes praticados no ambiente doméstico e familiar contra a mulher. E também nós tivemos uma ampliação da nossa atribuição. Nós atuamos em todas as ocorrências em que crianças e adolescentes são vítimas, em especial violência sexual. Então, hoje em dia, a nossa DEAN praticamente é uma delegacia que atende vulneráveis, Sim. vamos dizer assim. Então, metade da nossa carga de trabalho, né, de inquéritos policiais, é relacionado à violência contra a mulher, e a outra metade é contra a criança e Meninas e adolescente, meninos. meninas e meninos, exatamente. E a grande maioria é a violência intrafamiliar. Então, nós vamos ter, assim, talvez 5% do que a gente faz, do que a gente investiga, sejam violências praticadas por terceiros. Olha, esse dado é muito importante, Sim. né? E Sim, sim. especialmente porque
muito do que se trabalha nas escolas, né, de conscientização, até de orientação sexual, né, é tão válido, porque lá muitas vezes se descobre ou se revelam situações de violência e a gente, no geral, no correr da vida, acha que não é tanto assim, mas quem trabalha com isso enxerga a enormidade de casos, né. Eu Sim. digo também ali, trabalho num CAPS adulto, mas, como psicóloga, lógico, muitas revelações, um tratamento psicológico ele se propõe a isso, né, mas uma questão que a nossa equipe várias vezes coloca é, assim, a quantidade de violência sofrida e violência sexual na infância, Sim, e que depois, claro, não à toa estão ali num tratamento de saúde, muitas vezes com um quadro muito grave, exatamente. né, já decorrente dessa sequência de traumas, né. Então que importante, que relevante para o futuro, para o presente, mas para o Sim. futuro, que a gente tenha esse olhar, né, como município, como sociedade, já para a criança e um fluxo, né, de atendimento. Exatamente. Aí eu faço um gancho aí para poder responder a outra parte da tua pergunta, que é o trabalho em rede, né? Tanto a legislação Maria da Penha quanto a legislação que regulamenta as ações relacionadas a crianças e adolescentes, elas impõem, né? Elas determinam que a gente trabalhe em rede. Porque não adianta nada a mulher ir até a delegacia, fazer a ocorrência, pedir a medida protetiva, porque ela tem o depois, né? Então, ela precisa ser olhada integralmente, as crianças e adolescentes também. Integralmente, ela é um ser humano que sai porta fora da delegacia e ela precisa ter a sua dignidade mantida ou recuperada, né? Porque muitas vezes, a maioria das vezes, quando elas vão até a delegacia, é porque elas já não estão vivendo mais em condições dignas, né? Então, o trabalho em rede é fundamental e eu sou assim muito exibida e orgulhosa em falar que o nosso município ele tem um fluxo de trabalho muito bem estruturado, muito bem estruturado, tanto para atender as mulheres vítimas de violência doméstica como para atender as crianças. Isso assim, tem municípios que vêm pessoas que trabalham em outros municípios que vêm buscar informações na nossa cidade para entender como nós trabalhamos, como nós conseguimos chegar nesse momento, né? E aqui eu gosto sempre de lembrar que a lei Maria da Penha ela não é uma lei criminal, basicamente. A lei Maria da Penha, lá no seu início, ela fala ao que veio. Ela veio para prevenir, para assistir e para reprimir. E daí depois nós vamos falar da lei antifeminicídio, né? Que é a parte da repressão. Mas quando a gente pensa em violência intrafamiliar, a gente tem que prevenir e assistir. E a gente só vai assistir, olhar para essa mulher, olhar para essa criança e para esse adolescente de verdade como um ser humano, se a gente trabalhar articulado. Se depois do registro da ocorrência ela tiver um lugar para ficar. Até o deferimento das medidas protetivas. Se os filhos dela, já que ela vai ter que mudar de bairro, vão ter escola na semana seguinte. Se ela vai ter um atendimento de saúde prioritário. Se ela vai ter a garantia de emprego, porque ela vai precisar se afastar eventualmente do trabalho. Sim, Então, uma assistência psicológica e jurídica. Psicológica e jurídica fundamental. Muitas dependem financeiramente, né, Muitas desses dependem maridos. Isso financeiramente. que é muito difícil também para ela se sentir empoderada e com força para sair daquele ambiente, né? Sim, mas Levando crianças junto, né, filhos. Mas tu sabe que muitas, e não é um número pequeno, muitas dessas mulheres, elas são até o arrimo familiar, são elas que sustentam a casa. Elas trabalham, elas produzem, mas a violência está tão erradicada naquele ambiente e a violência vai começar com a violência psicológica, né? Claro. Com a submissão, a subjugação, minando ela, fazendo com que ela não acredite em si mesma, né? Tão Minando a autoestima enraizada, dela. né? Claro. Então, ainda que ela seja plenamente capaz e que ela seja independente, ela não se enxerga assim.
ela se sente dependente Aí emocionalmente que desse entra, né, a parceiro. importância desse atendimento também Exatamente, psicológico, psiquiátrico, né? Nunca me E aí, exatamente. esqueço, uma época que eu trabalhava no materno-infantil, trabalhei 12 anos no Centro de Referência Materno-Infantil, e para mim um caso mais emblemático era uma mulher que sofria violência física, cujo marido era cego, o perpetrador de violência. Quer dizer Sim, assim, é emblemático dessa questão de como a mulher se submetia, sim, né? Porque, teoricamente, pela lógica, né, a gente pode imaginar que ela pode consegue sair, fugir, fugir, né? né? Mas ela permanecia naquela relação. Então, quer dizer assim, tem amarras, tem prisões que são invisíveis, Uhum. aham, né? E que, como tu falasse, a violência psicológica ela vai levando a isso, para até chegar na violência física, já teve muita violência Claro. psicológica que exatamente. colocou essa mulher neste lugar. E também a gente não pode pensar que isso é uma coisa individual, né? De uma escolha individual. E aqui entra uma visão social da situação, e é algo que a gente tenta trabalhar aqui também no Vozes Femininas, uma mudança cultural, né? Porque não Sim, é um homem que escolhe ser violento por livre e espontânea vontade, uma mulher que escolhe ser submissa porque livre e espontânea vontade, né? É um todo, é uma cultura machista, patriarcal, uhum, que está em revisão e que a gente precisa seguir, né, fazendo a crítica disso para que não haja essa base de autorização para que essas relações sejam assimétricas, Claro. né? exatamente. Para que a mulher tenha que necessariamente obedecer o marido, como está posto em muitas religiões, em muitas igrejas até, enfim, no próprio imaginário, né? O homem tem o Sim, poder dentro Uhum. da família e ele diz a última palavra, ele tem que ser o provedor e a mulher tem que ser Uhum. submissa e ela tem que se responsabilizar por todo o trabalho da casa, por toda a criação dos filhos. Essa é a perspectiva Essa tradicional. visão, né, de que mulheres e crianças são inferiores, né? Que exato. existe uma hierarquia, né? Homens, mulheres, crianças, isso realmente precisa, né, ser modificado porque está enraizado em muitas culturas, né? Inclusive na Uhum. nossa. A gente, né, a cultura ocidental vem trabalhando, né? Vem mudando, mas muita gente ainda está enraizado nessa mentalidade. Então, por isso que as mulheres se submetem, a ponto de esse caso aí que eu relatei ser emblemático, né? Sim, Mas mesmo nos casos onde o marido não é cego, as mulheres se submetem a coisas sim. que a gente escuta e Uhum. pensa como? Como? Né? É, Por quê? eu fico triste assim quando eu escuto das pessoas e até de pessoas que eu espero que tenha a capacidade de pensar um pouco além, quando falam que mulher gosta de apanhar, Uhum. sabe? Ou que Uhum, criança merece, precisa Uhum. apanhar para aprender, né? uhum, Porque não é possível isso. Ninguém gosta de apanhar. Uhum. Mas as pessoas elas acabam se acostumando com a Uhum. violência porque é isso que elas conhecem. Elas uhum, cresceram assim, né? Elas não tiveram a oportunidade ou foram permanecendo nessas relações, e é bem isso, Uhum. é uma construção social. E tu tirar essas raízes das pessoas não é É fácil, muito difícil, não é né? fácil. Uhum. E tá essa na também identidade, né, do masculino, na na identidade identidade do do feminino. masculino e do Uhum. feminino e da sociedade, É. né? Uhum, Uhum. Como um Sim. todo, né? Sim. As próprias mulheres também Uhum. ah, acreditam uhum, na sua submissão, Sim. né? Elas não veem como algo anormal. Então é algo uhum. que Naturalizado. naturalizado, exatamente. É naturalizado, mas eu fico Mas feliz que isso muito está em construção. pernicioso, muito deletério, até muito trava muito todo um desenvolvimento Claro. social, né? Sim. Onde a gente vem falando, né, Patrícia, como é importante que a igualdade, né, a Uhum. equidade e a igualdade, elas venham para que a gente evolua como ser humano, Uhum. como sociedade, né? E Sim. que a gente deixe para trás umas heranças onde tem esse descompasso, essa disparidade tão grande, porque no mundo onde a gente vive em harmonia, a chance das coisas darem certo, até o próprio desenvolvimento econômico, que muitas pessoas se preocupam muito, né? Tem gente mais que tem um olhar maior para o desenvolvimento humanitário, outras para o desenvolvimento econômico, e, né? Isso tudo junto também é importante, mas
se a gente não for falar do ponto de vista unicamente humanitário, que para mim é o mais relevante, mas até no ponto de vista econômico, né? Se existem Sim. relações harmônicas, se a gente erradica a violência, a tendência é que uma sociedade Se evolua muito desenvolva mais. muito mais, né? Com Sim. certeza. Como você disse, né? A questão humanitária ela é a mais importante, mas a violência custa para Estado. Uhum, Custa e muito, né? Fazer esse sistema funcionar, essa rede Uhum. funcionar, custa muito caro. Então, a gente tem que pensar em fortalecer essas frentes de trabalho que a lei fala, que é a prevenção, que é a assistência, para que a gente tenha que reprimir menos, uhum. para que a Claro. gente tenha que cada vez menos ter pessoas passando por esse Não processo. chegar nesse terceiro nível, né? Exatamente. Vamos falar um pouquinho dele agora, Da né? repressão. Já, infelizmente, né, temos que falar, mas temos aí a nova lei do feminicídio, né, Daisy? Eu queria que tu esclarecesse um pouquinho para a gente, para as nossas ouvintes, em que está consistindo essa nova lei, o que tem de mudanças, o que tem de novidades aí que as mulheres podem se abastecer. Bem, essa lei vem então como um pacote, né, um pacote antifeminicídio, um pacote de ações, de novos crimes, de novas medidas para endurecer a repressão, né? Dentre as principais alterações, essa lei passa a prever o crime de feminicídio em um dispositivo legal, em um artigo separado, né? E aumenta consideravelmente a pena. A pena máxima passa a ser 40 anos. É o crime de maior pena hoje, né? Essa lei recebeu muitas críticas, né? Pelo endurecimento, por prever uma pena tão severa. Mas é o papel da repressão, reconhecer quando uma conduta precisa ser punida de uma forma mais rigorosa, né? Com vistas à erradicação mesmo, Sim, né, claro. desse tipo de crime, porque não cabe Exatamente. mais, né, no mundo que a Exatamente. gente vive, matar uma mulher pelo fato dela ser Dela ser mulher. mulher. Matar uma mulher porque ela é minha propriedade, porque se ela não for ficar comigo, não vai ficar com mais ninguém. Essa é a fala que mais me preocupa quando eu despacho as ocorrências. Diariamente eu despacho diversas ocorrências policiais, né? Para dar o seguimento do inquérito policial, o fluxo do trabalho. E quando eu leio, ele disse para mim que se eu não for dele, eu não vou ser de mais ninguém. É uma frase que me assusta, assim. Eu fico preocupada. Porque justamente o sujeito tem um sentimento de posse muito grande. Ele não vê mais essa mulher como um ser humano, ele vê como uma coisa que ele pode dispor e vai fazer dela o que ele quiser, inclusive dispor da vida dela. Então, realmente é uma frase bem preocupante. E eu explico com essa frase muitas vezes aquelas pessoas que perguntam assim: para que existe uma lei para feminicídio? Por que existir feminicídio? É só punir corretamente todos os homicídios. Eu disse: não, mas aí entra um entendimento do que é o feminicídio, Exatamente. que a população em que geral chega? carece desse Exato, entendimento, isso mesmo. né? Feminicídio não é matar uma mulher, ponto. É matar uma mulher por ela ser Por ela mulher. ser homens não, mulheres não matam homens por eles serem homens. Essa é toda a diferença. Nós não temos isso como prática, como realidade. Mulheres até matam homens, já homens, acontece. mas não pelo fato deles serem homens. Muitas vezes até por defesa, né? O que não Sim, justifica não absolutamente, justifica, né? claro. Nenhum homicídio se justifica. Exatamente. Mas se a gente vai olhar o contexto de uma sociedade machista, onde a mulher tem um lugar e esse lugar é de menor poder, né? E o homem tem um lugar de maior poder, esse tipo de crime, por conta desses lugares diferentes, ele é um feminicídio. Acontece de homens perpetrando contra mulheres, e não o Exatamente, contrário. porque ele tem por essa mulher um sentimento de posse, que ele pode dispor da vida dela. E esse sentimento ele vem dessa cultura, né? Patriarcal, machista, que a gente torce que mude, né? Mas enfim, é uma lei que vem para endurecer mesmo, porque nós precisamos mudar
essa realidade. E uma das facetas da pena é também a prevenção, é o recado para a sociedade. Está vendo? Se você cometer esse delito, você vai ter essa punição rigorosa. É um dos recados que uma previsão legal como essa manda para a sociedade. Os índices de feminicídio são extremamente assustadores, né? Exatamente. E aí você não vai ter um índice de mulheres matando seus companheiros. Eu não tenho esse índice para oferecer para um jornalista se ele me questionar. Sim. Eu não tenho isso. Isso não tem representatividade. Vai acontecer algum caso que outro, né, isolado, mas não é um fato que diariamente acontece, Exato. como acontece no Brasil, Isso que é diariamente, impactante, né? feminicídios. Isso que impacta, né? Homens matando Sim. as suas companheiras, as suas filhas, suas esposas, né? As mulheres não pensam, não revelam Exato. o tipo de fala, se ele não for meu, ele não vai ser de mais ninguém, então vou matá-lo. Exatamente. Não, e a gente não ouve isso, isso não chega, pelo menos, né? Nem para ti que trabalha Não. diretamente com isso, nem para mim que Não. trabalho com saúde mental há Enquanto mais de isso, o 20 anos. feminicídio tem dados, assim como morte no trânsito tem dados, né? Exatamente. Assim como a violência do tráfico tem dados. Exatamente. Então isso é muito impactante. É nesse tipo de coisa que a gente tem que se dar conta. Se você pedir para os meus colegas delegados a estatística dos homens assassinados na cidade, nós não temos homens assassinados por suas companheiras. E é assim mundo afora. Então, por que ter um crime específico? Antes era uma qualificadora, aumentava a pena, agora é um tipo penal. Porque sim, porque é uma realidade. É uma realidade que precisa ser combatida. E o legislador escolheu ter mais rigor nisso, aumentou a pena, diminuiu benefícios que o indivíduo pode ter na progressão, né, no cumprimento da sua pena. E uma outra questão que eu acho bem importante a gente falar, que é de um crime bem menos grave, claro, mas que é diário, é corriqueiro, que é o crime de ameaça. É uma mudança assim bem que eu considero bem impactante, né? O crime de ameaça ele também teve um aumento de pena, ele triplica, se não me engano, nos casos de violência doméstica contra a mulher. A pena normal de uma ameaça, vamos dizer assim, entre dois vizinhos, 6 meses, triplica, se for no ambiente doméstico familiar. E antes era um crime em que a mulher manifestava sua vontade se ela queria ou não processar o sujeito criminalmente, ou se ela queria apenas deixar registrado. A gente perguntava, você quer representar numa ameaça? Que quer representar é dizer se eu quero ou não que esse sujeito tenha um processo criminal contra ele. Era uma escolha dela. Agora não é mais. Com esta lei, uma vez comunicada à autoridade policial através do registro da ocorrência, obrigatoriamente vai ser apurado esse fato. Esse sujeito vai ter contra ele um inquérito policial, uma ação penal. Isso é importante porque tira da mulher essa responsabilidade, né? Daquela mulher que foi lá registrar a ocorrência, dela ser responsável por isso. Exatamente. Né? Então, se tem uma lei, aquele homem já sabe, porque tem muitos níveis aí, né? Pode dizer, foi ela que me, né? Eu tô aqui por causa, então, enfim, pelo menos aí tira dela essa responsabilidade. Tira dela. E quando o legislador faz essa escolha num tipo penal, num crime, é porque ele reconhece que aquela vítima, ela já não pode, por algum motivo, dispor daquilo. E por que ela não pode dispor? Porque ela é pressionada constantemente. Exatamente. Mais Quantas motivo mulheres pra ela passaram ser- por mim em Exato. atendimentos Exatamente. psicológicos e que no atendimento psicológico revelavam o quanto foram pressionadas para retirar as queixas ou manipuladas para isso. Exato. Até o ponto em que se deram conta que tinham sido manipuladas para aquilo. Geralmente chegaram em alguma situação já muito mais grave de violência, né, onde essa violência teve uma escalada, ou envolveu abandono, perda de guarda de filhos e uma série de consequências que elas não previam quando retiraram aquela queixa, não quiseram representar. Isso.
E essa pressão para retirar essa ocorrência, ela não vem só do acusado, ela vem dos filhos, ela vem dos Sim. pais, ela vem da Uhum. igreja, ela vem Uhum. dos amigos, das amigas, Uhum. né? Então ela está cercada de Sim. pessoas que minimizam Uhum. a Exato. violência que ela sofreu, Exato. que minimizam o comportamento Uhum. violento do E agressor. toda a culpa que ela mesma Exatamente. estava sentindo, né? E aumentam justamente esse sentimento de Uhum. culpa, que ela que poderia ter feito Exato. diferente, Uhum. como se justificasse, Isso é muito né? importante, essa... Então, É um peso, né? É um peso muito grande é o um peso contexto. muito grande. E aí, de novo, a importância da rede, né? Claro. Porque a mulher que trabalha o seu psicológico, ela tem muito mais condições de sair desse ciclo de violência, de ver que o agressor vai ser punido efetivamente, né, e que ela pode reconstruir a sua vida. E nós temos isso na nossa cidade, até eu faço assim um chamamento, né, para as mulheres, porque a, a frequência das mulheres no atendimento psicológico que o município oferece, ela não é alta, tá? Ela é baixa, a adesão é baixa. Toda mulher que registra o BO, ela recebe um encaminhamento, um ofício para ir até o Revivi, que é o centro de referência, Sim. né? Onde ela vai ter esse atendimento psicológico, entre outros serviços, encaminhamento para atendimento jurídico, mas a adesão é muito baixa. E você sabe, eu sei o quanto a terapia, o atendimento psicológico faz diferença Claro. O nesse processo. fortalecimento dessa mulher, Exatamente. né? Duas coisas importantíssimas que eu vejo, né, na minha experiência. A informação que elas carecem, elas fazem uma série de fantasias onde elas ficam com certeza inseguras, porque se eu denunciar, se eu me posicionar, depois aquilo pode voltar contra mim de uma maneira muito mais intensa, muito Uhum. mais violência, muito mais ameaça, ameaça contra meus filhos, contra meus pais, né? E vão suportando. Então, a falta de informação de que rede com a qual ela pode contar e que tipo de segurança ela vai ter a partir do momento em que ela faz uma denúncia, registra uma ocorrência, né? Ela desconhece. E, segundo, ela está muito, muito frágil e precisa desse fortalecimento psicológico, né? Para entender que aquela situação que ela está vivendo tem validade, né? Aquilo está acontecendo com ela e ela tem direito de não viver aquilo e que ela tem condições para sair daquela situação. Já que a gente está falando, então, nessa questão das denúncias, né, basicamente, dessa questão do medo também de denunciar os agressores, a gente queria saber de ti, Daisy, com base nas tuas experiências, né, quais são as principais razões tu achas que levam à subnotificação desses casos aqui em Bento Gonçalves, né, Sim. focando aqui na nossa cidade? Sim. Eu acho que o principal é o medo. Medo do acusado e medo de enfrentar a realidade. Porque a partir do momento que tu registra uma ocorrência de violência doméstica, tu vai ter que enfrentar uma nova realidade. Tu vai pedir medidas protetivas, é um corte grande. Tu vai te afastar do sujeito. Os teus filhos vão se afastar. Então, o medo que essa mulher passa a ter quando ela decide fazer a ocorrência é muito grande. Então, temer pela vida, temer pelo futuro. Temer Né? pelo futuro. Exatamente. E fazer um luto, né? O que a gente luto, acompanha exato. muito é isso, assim, um luto de um casamento, que é uma relação afetiva, que é uma relação construída dentro de um projeto de vida. Para qualquer pessoa, uma separação Claro, porque ela conjugal começa bem, né? é extremamente Sim. dolorosa, Exato. mas para uma pessoa que às vezes está numa condição de fragilidade psicológica, porque já sofreu muita violência psicológica, né, e que volta e meia sofre violência física e sexual também, ficar sem esse companheiro é uma ambivalência muito grande, né, e uma sensação de fragilidade e de medo fica maior. E essa compreensão como profissionais a gente tem que ter. Daí a importância de uma delegacia especializada, de uma vara no fórum especializada, da defensoria pública ter o atendimento especializado, compreender esse fenômeno que é a violência. E esse fenômeno que é a violência contra a mulher.
Se não compreender, se não estudar um pouquinho os Exato. profissionais para entender, elas vão cair nessa coisa do senso comum, Do senso comum. Isso que ela apanha porque ela quer, porque ela porque fica ela. ali porque ela quer. Exatamente. Uhum. Ah, ela tá vindo aqui registrar de novo, sabe? É claro que ela quer. Ela quer e ela não quer. Ela Exato. quer e ela não Claro. quer. Exato. Ela quer e ela não consegue. Ela Exato. consegue e ela não consegue. Tem tudo isso. Tem Exatamente. tudo isso de uma maneira cíclica. Eu costumo dizer o seguinte, que a nossa missão como profissionais não é solucionar a vida dela. Nós estamos aí para disponibilizar as ferramentas que a lei traz, Uhum. de mostrar para ela o caminho. Uhum. Mas é uma decisão dela. Claro. Eu, como autoridade policial, como policial civil, eu tenho uma função aqui, que é apurar a autoria e materialidade dos crimes. Tenho que fazer isso com acolhimento, com trabalho em rede Uhum. e com a compreensão da dinâmica do que é a violência intrafamiliar. Porque a violência intrafamiliar, exatamente, ela envolve questões de afeto, Exato. intimidade, Claro. Exato. amor, né? Uhum. Então é muito mais complicada. Lógico que vai uma briga entre vizinhos, um Sim. rompimento de uma sociedade, numa empresa, um furto, alguma coisa assim, não vai ter relação entre a Uhum. vítima e você. Exato. Isso, e essa vai ter, né? Eu costumo, nas minhas palestras, né, para tornar o mais dinâmico, né, eu digo, ela volta no dia seguinte para retirar a ocorrência. Por quê? Porque ele é o amor da vida dela. E aí o pessoal cai na gargalhada. E eu digo, do que vocês estão achando graça? Porque é o amor da vida Sim. dela. Uhum. Aí eu pergunto assim para as mais antigas, né, as idosas, que data tá marcada lá para a senhora se separar na sua certidão de casamento? Tem? Não, não tem. Claro, porque ninguém se relaciona Claro. com ninguém. Uma amizade, um conhecido, não tem data marcada para terminar relacionamento. Porque o ser humano deseja que isso seja contínuo. Na maioria dos casos, na grande parte deles, aquele relacionamento começa bem, começa bonito, começa Exatamente. com amor, Exato. com promessas de coisas lindas, é toda uma fantasia, Exato. né? E acho que aqui vale colocar também que não é assim um bom contra o mal, né? Exato. Porque às vezes a gente olha, Sim. fala, né? E claro que a maioria das situações de violência são perpetradas por homem contra as mulheres, né? Mas o homem não é um lobo mau, né? Ele também tá ali sofrendo muitas vezes de uma também do que essa nossa cultura machista e Sim. patriarcal fez com ele. Eu Também é sempre resultado digo, dessa né? sociedade, Também ele é né? resultado dessa sociedade. Se os homens sofrem muito. Acho Claro. que isso é uma coisa que o próprio feminismo, as novas correntes que olham para essa relação, as relações de poder, têm que se Sim. atentar e trabalhar. Uhum. Porque existe, não é o bom contra o mal, né? Então, essa pessoa que cometeu a violência, é a pessoa que eu, vamos dizer, mulher, escolhi para viver, que tive intimidade, que coloquei meus planos e minha vida nesse trajeto junto com essa pessoa, né? E essa pessoa tem suas qualidades, sim, também tem, tanto que no ciclo da violência, e quando a gente atende as mulheres vítimas, a gente começa a discutir um pouquinho esse ciclo, onde que é muito comum que haja a violência, na sequência o afastamento, mas depois o arrependimento, e às vezes, muitas vezes envolvido questões de abuso de álcool, né? Então, arrependimento, ele fica, né? Ah, mas é porque eu bebi, é porque eu tenho esse problema, tá? Então, quando canso de ouvir também assim, ó, ele é a melhor pessoa do mundo, mas quando bebe, Sim. né? E aí vai para a parte da lua de mel. Então começa a resgatar aquela relação, faz aquele movimento de arrependimento, e aí o relacionamento reata. E vai levando esse relacionamento que não funciona bem, que não é saudável, muitas vezes por ambas as partes, acaba evoluindo de novo para um tensionamento e para uma Isso nova aí. violência. Esse é o ciclo.
né? Isso. Compreender isso é muito importante porque isso afasta um pouquinho a gente dessa visão leiga, né? Ela tá Uhum. querendo apanhar, ela gosta de apanhar, ele é ruim, ele apanha. Não, olha É tudo que tá coisa de envolvido. homem é assim mesmo. Isso a gente ouve muito também, né? Isso Essas frases feitas que Uhum. estão ali, né? Que a gente acaba muitas vezes repetindo também e que estão naturalizadas na nossa Naturalizadas. sociedade. Exatamente. E as mulheres têm essa prerrogativa social, assim, de serem as cuidadoras, né? E quase que as salvadoras dos homens, né? É como que um papel maternal, muitas vezes. Então, também ouço exato. muito isso, né? Ah, ele bebia, ele me agredia, foi um casamento difícil, mas eu permaneci e eu, né, ajudei ele, ou eu quero ajudá-lo, eu quero salvá-lo, Isso. né? E claro, tem que ver qual é o limite disso tudo, né? Porque é fácil nesse processo abrir mão da sua dignidade, da sua integridade corporal, né? Sabe que tem um caso que me marcou muito na delegacia. Nós temos um grupo reflexivo, né? Que atende homens. Diferente do grupo do Poder Judiciário, que é um grupo voltado para os homens já condenados, vamos dizer assim, né? Na delegacia, eu seleciono as ocorrências, os acusados que estão na sua primeira ocorrência, né? O nome do nosso grupo é Grupo Reflexivo Despertar, para justamente despertar nele a ideia de solução pacífica dos conflitos, né? E num desses encontros, um indivíduo chorando contou uma história de que quando ele era pequeno, ele foi para a escola e ele apanhou do colega. Ele voltou para casa chorando e contou para o pai dele, na expectativa de ser acolhido, de que a dor dele fosse validada, né? Mas ele apanhou do pai dele. E o pai dele disse que se no dia seguinte ele voltasse, que tivesse apanhado, ele ia apanhar do colega, e que ele não tivesse batido, reagido, ele ia apanhar em casa de novo. É um ciclo de violência. Então, os homens sofrem muito nessa cultura machista. Exato, não foi dado a ele o direito de sentir a dor Ele da não foi situação acolhido, que né? ele viveu. Ele foi vítima, mas ele teve que se tornar um algoz também. Foi imposto para ele, senão tu não ganha o afeto, o amor do teu pai. Ele só entende afeto assim, né? Exato. Através da violência. Exatamente. Então, quando alguém me ataca, eu devo reagir. Esse é o raciocínio que ele tem enraizado. Essa é a memória que ele acessa quando ele está diante de um conflito, né? É assim que nós somos. Tem uma situação aqui, se nós duas começarmos a discutir, como é que o teu cérebro vai fazer? Ele vai buscar nas tuas memórias. Eu sei resolver este problema assim. Não tem repertório para resolver de outra maneira. Exato. É assim que as pessoas sabem. Então, é assim que a mulher sabe, é assim que ela viu em casa, na infância, é assim que ele sabe, é assim que ele viu o pai dele fazer. Então é uma desconstrução, né? É assim que a família no entorno diz que tem que ser, isso é muito problemático também, né? Exato. Ela se sente responsável e quando dá errado, a culpa é dela, né? É assim, a sociedade culpa, mas também a mãe, não sei o quê. É assim que, pô, mas o quando que ela alguma fez coisa deu para ter errado. merecido isso? Essa a gente ouve muito também. O que ela fez para ter merecido isso? Como se ela tivesse a obrigação de fazer tudo dar certo. A gente sabe que o relacionamento não é assim, né? Não tem um salvador de ninguém. Bom, gurias, a gente está no nosso tempo, a gente ficaria aqui muito mais tempo conversando, né? Vamos se caminhando então para o final. Primeiro, umas últimas considerações, né, de vocês. Um pouquinho, a gente queria falar também um pouquinho dos dados, né, do município, tu trouxeste antes para nós. Acho que para a gente poder encerrar, tu trouxeste um dado importante de que de 2023 para 2024 também existe, no mesmo período, existe Sim, uma o diminuição também. o dado que eu tenho é a nível de Rio Grande do Sul. Ano passado nós tivemos cerca de 63, agora não vou lembrar bem certinho, mas por volta de 63 feminicídios de janeiro a setembro, e este ano nós estamos com 40 e alguma coisa, né? 40 e alguma coisa são vidas, né? Só para constar, né? Que os números, eles são terríveis, né? Quando a gente fala de estatística, 5,202 é uma vida, né? Então,
a nível de estado do Rio Grande do Sul, nós alcançamos, então, estamos vivenciando uma queda nos feminicídios. Mas a nível de Brasil, não, né? Então, a gente tem que continuar as nossas ações Claro. para diminuir cada vez mais, Uhum. né? E aí a crítica forte que existe nessa lei que a gente comentou, né? Nesse pacote antifeminicídio, que você não vai combater feminicídio só com um aumento de pena. Uhum. Isso é uma verdade. Claro. Isso é uma verdade. Você não vai prevenir feminicídios, né? Pacote antifeminicídio. Eu não vou deixar de ter só porque eu aumento a pena. É importante ter uma pena Claro. severa, sim. É importante ter uma lei rigorosa para que ele cumpra a pena direitinho, para que ele seja responsabilizado Claro. por qualquer crime. Mas o Estado não pode abrir mão das ações preventivas, de informar, de olhar para aquelas vítimas. E de compor uma rede, né? Porque esses serviços Exatamente. como o Revivi, né, eles estão vira e mexe conforme muda as legislações federais, determinações dos ministérios Sim. e tal, mas muitas vezes atrelados às secretarias, né, especiais de políticas para as mulheres Sim. e toda uma rede de saúde, toda uma rede, porque aqui uma pessoa que, por exemplo, sofre uma violência, quando ela está muito machucada, o lugar primeiro que ela vai é a UPA, né? Se ela tem um quadro mental, assim, decorrente já de uma situação crônica de violência, ela vai acessar um CAPS, ou Revivi, Defensoria, então é uma grande rede que precisa estar funcionando, Sim. porque só uma ponta não vai dar conta de tudo, nem só a saúde não dá conta de tudo, nem só a educação, que tem um papel de prevenção muito importante já desde o início, como a gente falava lá no início das escolas, né? Nem somente a segurança pública, né? Então, essa rede também precisa Sim. ser composta e funcionar. E sabe que eu penso que é um grande desafio para os municípios, né? Porque, não, de fato, não é fácil compor uma rede, né? Eu já trabalhei em municípios menores que nunca vão ter a estrutura de Bento Gonçalves, pelo tamanho do município, da população. Imagina, a nossa cidade tem profissionais específicas para atender esse tipo de situação. Temos uma delegacia especializada, mas em muitos municípios não, é a clínica geral que vai ter que fazer tudo. Mas é possível chegar num atendimento adequado quando você capacita os profissionais, quando você dá a informação, por exemplo, que aqui em Bento funciona super bem, a vítima machucada, o brigadiano que vai atender a ocorrência lá na casa da mulher, se a vítima estiver machucada, ele não vai levar ela para a delegacia, ele vai levar para a UPA. Então, o município pequeno também pode não ter os órgãos especializados, mas essas pequenas ações que fazem muita diferença, é possível. Agora no Outubro Rosa é uma coisa que é muito comum. Eu até estava reparando, fazendo a evolução no sistema lá do CAPS, né? Quantas pacientes minhas que eu ia entrar no prontuário eletrônico que estava lá registrado que fez esse mesmo exame de mamografia, o exame de comum, né, das mamas, que fez a coleta de cito patológico. E eu ouvi muito sempre das enfermeiras que era o momento que as mulheres contavam para elas sobre as violências sofridas. Então, existe toda essa rede, né? E bem importante informar que, então, para ficar bem claro, né, para a nossa população, que além da delegacia especializada de atendimento à mulher, existe a brigada militar, né, que tem a Patrulha Maria da Penha. Deve ser acionada a qualquer momento, numa situação pontual, né, que é quem vai ao local, né, fazer essa proteção imediata, né. A Patrulha Maria da Penha, que funciona depois, né, acompanhando mulheres que estão em medida protetiva. A gente já teve a Elza aqui explicando, né, bastante, podemos retomar, mas enfim. Temos o Centro Revivi, que fica na Rua 10 de Novembro, no complexo administrativo da Prefeitura. Então é bom também a gente dizer os endereços, né? As mulheres podem chegar nesses locais, né?
eu preciso, me deu 5 minutos de coragem, eu vou agora. Vá numa unidade de saúde básica, vá num CRAS, vá no Centro Revivi, ali perto da Maria Fumaça, vá à delegacia que fica na Marechal Floriano, 142, 142, segundo piso. segundo piso, aquele prédio No mesmo prédio do Cine. do Cine. Isso. Então, assim, são situações, assim, são equipamentos, né, das redes de saúde, de assistência judiciária que a pessoa tem facilidade de acessar. Pode acessar, deve Deve acessar, acessar. né? É. E se eu não sei se eu esqueci mais alguma coisa da rede, além de, claro, toda a rede de saúde. O Instituto Geral de Perícias faz parte dessa rede, né? Porque também precisa, quando for fazer a perícia na mulher, precisa ter um entendimento de tudo isso, Claro. um ambiente adequado, não atender, não deixar essa mulher próxima do acusado se ele for encaminhado para exame. Todo local que essa mulher passar, né, vai acabar fazendo parte da rede. O próprio Poder Judiciário, o Ministério Público fazem parte também. Uhum, Muito exatamente. E importante. agora a gente tem o CRAI no município, né? CRAI, sim. A nossa menina dos olhos nesse momento, né, que é um órgão de proteção, de assistência, né, às crianças e adolescentes. Então, toda criança que sofre algum tipo de violência vai passar por esse centro de referência. A criança vai ter atendimento psicológico, médico, clínico, né? Se o fato, a violência que ela passou, e a maioria delas são crimes, né? A delegacia vai ser comunicada. E aí, assim eu falo com orgulho, porque existe uma comunicação importante, sabe? Os órgãos estão interligados, se comunicam para o bem daquela criança, para o bem daquela mulher, sabe? Para que não falte nada, para que esse atendimento seja integral. Eu lembro aqui de uma época, eu já sou delegada na DEAN, 8 ou 9 anos, já nem lembro mais, de uma época em que muitas vezes se fazia a ocorrência dessa criança e adolescente e eu seguia o ritmo do fluxo de trabalho, o meu fluxo de trabalho da delegacia. Instaurava inquérito e eu ouvia as partes e não me passava pelo radar lá no início. Mas essa criança precisa de um atendimento psicológico. Ela foi violentada. Não, lá no início, né, dos trabalhos, que a gente não tinha essa rede, hoje não. Feita uma ocorrência que não foi encaminhada pela rede, eu tenho a obrigação de comunicar aos demais. Eles têm que saber, porque eles vão fazer a busca ativa, o conselho tutelar vai providenciar os atendimentos. Então, é uma rede que funciona para que essa criança seja integralmente protegida. A gente não vai apagar da memória dela nunca a Como violência que ela aconteceu o sofreu. caso que tu contaste, né? Era uma criança, É. esse homem que hoje está preso Exatamente. por uma violência, por um, né? Ou muitas vezes alguns por um feminicídio, eles também já foram uma criança possivelmente Exatamente. abusada de alguma forma. Exatamente. O abuso dos meninos, o abuso Sim. sexual de meninos, a gente encontra muito em situações de agressores e abusadores adultos, Sim. né? Ali no CAPS a gente também trabalha com essa demanda, então chega para nós as pessoas para tratamento por conta, né, de ter perpetrado algum crime, ou às vezes na vigência do cumprimento da pena, ou na tornozeleira, ou egresso do sistema prisional, e vem toda essa história, né? De novo, ninguém jamais vai dizer que tá ok, que uma coisa explica a outra, né? Explica, até explica, mas não justifica, É isso. né? Mas se a gente puder prevenir já desde o iniciozinho, então lá na frente não vai acontecer. Mas é justamente essa explicação que ele está repetindo um padrão, né? Que nos obriga a olhar para a infância, nos obriga a olhar para as causas da violência. Isso. É importante ter um pacote antifeminicídio, uma lei mais rigorosa, é super importante. Mas a gente precisa olhar para as causas de tudo isso e trabalhar elas. Acho que a palavra nossa de hoje é rede, né? Porque se a violência tem essa rede extremamente forte, enraizada, naturalizada na sociedade, a gente também vai ter uma rede ainda mais forte de comunicação,
de atendimento psicológico, né? E a gente continua, né, lutando para que cada vez diminuam mais esses casos E eu difíceis. acrescentaria, por fim, né, para finalizar assim minha parte, a palavra consciência, né? Consciência. Vamos começar a se conscientizar do que está aparecendo quando a gente fala dessa temática. As pessoas têm uma sensação, né? Sentem que isso seja assim, ao menos que sejam insensíveis, mas com frequência caem num padrão, né, aquele que a gente falava, um padrão da nossa cultura machista, patriarcal, que não faz nem bem a mulheres e nem aos homens, Não. como nós estamos falando aqui Sim. hoje, né? Não faz nada bem aos Não. homens. Então, isso que vem novo, esse momento de transição que estamos, para algo novo, por uma relação nova, uma relação de igualdade de poder, a gente precisa se abrir para isso, precisa ter consciência e parar de repetir esses velhos padrões e se abrir para algo novo, para algo melhor. É assim que a gente evolui, né? Então, esse programa também é dentro desse objetivo, Também, né? A gente também tá, estamos nessa rede. Exatamente. desconstruindo essas ideias, esse imaginário que já não servem mais para nós. Isso aí. Obrigada, Karina. Obrigada, Daisy. Eu que agradeço. Mais um Vozes Femininas, né? Igualdade e harmonia para o desenvolvimento social. Nosso programa, juntamente com o CONDIM, Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres de Bento Gonçalves, o qual a Karina é a nossa presidente, e Grupo RS Com. Até o próximo programa. Muito obrigada a todos.